Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou na segunda carta e já expus até o capítulo 5. Hoje estarei expondo aí o capítulo 6. Capítulo 6 tem 18 versículos, são poucos. Não sei se será possível expor tudo em apenas um vídeo, mas vamos lá. Lembrando que eu tenho uma playlist com os demais vídeos dos capítulos anteriores. Então é só você acessar o card acima que eu vou deixar e assista aí do capítulo 1 até o capítulo 5. Vamos lá então, compartilhar a minha Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Interessante. Aqui Paulo já começa a exortar a igreja de Corinto, e ele fala na qualidade de cooperadores. O verbo aqui é sunergel. O sunergel é essa ideia de trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no trabalho, juntar as forças com. Então Paulo ele diz nós na qualidade. Aqui não sabemos se Paulo está, como ele usou a pessoa do plural, não sabemos se ele está colocando juntamente que cooperadores a sua equipe missionária, ou se ele está incluindo também toda a igreja, porque essa palavra cooperadores aqui não diz de um cargo, não é na condição de um cargo, mas cooperadores aqui, aqueles que trabalham junto em prol de algo. Então, muito provável a igreja também estaria incluída aqui no sunergel, que é trabalhar juntamente, ajudar no trabalho, ser parceiro neste trabalho. Cooperadores com ele. Também vos exortamos. Exortamos, o verbo parakaleo, significa consolar, encorajar, fortalecer, confortar, receber consolação, instruir, ensinar. Esta palavra tem um significado bastante amplo, depende muito do contexto. Então, na verdade, aí, como vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Então, na verdade, ele está admoestando a igreja. Ele está instruindo a igreja, ensinando a igreja de Corinto para que eles não recebessem em vão aí kenos, sem propósito, a graça de Deus, que é o haris, é o favor imerecido, a boa vontade de Deus, dessa boa vontade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que essas almas cresçam na fé, no conhecimento, na afeição, e despertando estas pessoas também ao exercício das virtudes cristãs. Isso é graça, é a bondade misericordiosa de Deus. Verso 2: Porque ele diz: Eu ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação.
Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Parece que Paulo ele está parafraseando Isaías 49:8. Olha, assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei, farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Interessante. Isso aí é o texto lá de Isaías 49:8. E aqui Paulo ele usa, porque ele diz, olha, então Paulo se fala, ele diz quem? Deus. Se ele falou aqui, terminou aqui o versículo 1, em vão a graça de Deus, porque ele diz, quem está dizendo? Deus. Porque lá em Isaías fala, assim diz o Senhor. Então, porque ele diz, quem? Deus, eu te ouvi no tempo da oportunidade, tempo oportuno. E aqui, o tempo oportuno aqui é o tempo aceitável. E o tempo aqui é o Kairos, é o tempo oportuno, o tempo próprio. Porque nós temos o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo medível. É claro que o Kairos também é um tempo medível, mas é um tempo, mas significa mais o tempo da oportunidade, o tempo certo. Ou seja, eu te ouvi, eu te escutei no tempo oportuno, ou seja, no momento aceitável, e te socorri. Socorrer aí é ajudar. No dia da salvação. Salvação é soteria, livramento, preservação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Novamente, ele vai usar o Kairos e é o prosdectus, aceito, novamente. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Olha, não dando nós, parece que Paulo ele falando disso, falando aí no plural, não dando nós nenhum motivo de escândalo, proscope. Proscope aí é motivo de conduzir ao erro, ao pecado. Ou seja, não dando nós nenhum motivo de fazer com que alguém tropece e caia. Então, muito provável, aqui os cooperadores, no versículo 1, está falando da equipe missionária que Paulo fazia parte. Lucas, Silas, e que Silas ele faz parte da segunda viagem missionária, os demais, na primeira Silas não estava. Mas aqui, muito provável, Timóteo, nós não sabemos, mas ele está colocando aí o Lucas, que andou juntamente com Paulo, o Silas, o Timóteo, essa equipe de missionários que ali ajudavam Paulo. Olha, não dando nós nenhum motivo de fazer com que alguém tropece, fazer com que alguém caia no erro, em coisa alguma, em coisa alguma, em nada, para que o ministério aqui é diaconia, aqui é o serviço ministerial, que é daquelas pessoas que executam para o Senhor, não seja o que? Censurado. Censurado aí é momaomai, que é envergonhado, achado em falta. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Então veja bem que é Paulo e a sua equipe. Por isso que ele volta a falar na recomendação. Ele parece que Paulo está engasgado com esse assunto da carta de recomendação. Parece que a igreja estava exigindo carta de recomendação e já tinha falado, olha, vocês são a minha carta. Mas ele está falando de novo aqui, ó. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos. Aí sunistal aí
é prova. Eu já falei dessa palavra em vídeos anteriores, que o sumistal é mostrar, provar, exibir, ou seja, comprovar. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros, ministro e diáconos novamente aí, que está a serviço de Deus. Olha, e agora sim, aí ele vai falar o que ele passou, olha só. Como ministro de Deus, na muita paciência, hipomone. O que é o hipomone? Hipomone é a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. O hipomone, ele é a pessoa que persiste com paciência, constância e perseverança e que não arreda o pé, mesmo diante das provações e sofrimentos. Ele não arreda o pé, ele continua firme, ali a paciência, nas aflições. E o termo, o substantivo feminino aqui, grego, para as aflições, é tlipsis. E tlipsis, essa palavra, ela ocorre 43 vezes. Eu coloquei do lado aí direito, ou melhor, esquerdo da tela. Todas as vezes que essa palavra ocorre na Bíblia, ela fala de angústia, ela fala de atribulados, fala de tribulação. Essa palavra é usada lá em Mateus 24, versículo 21, porque esse tempo haverá grande tribulação. Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, tríplices é uma aflição, é o ato de prensar, imprensar, é pressão. E metaforicamente é angústia, dilema, nas privações também, nas aflições, nas privações aí, o substantivo anagike. Anagike pode ser uma situação extremamente difícil, uma coisa difícil que ele passou, algo que deixou ele assim em um estado de calamidade. E também ele fala nas angústias, estenorreria aí é de extrema aflição, estreiteza de lugar, pressionado. Olha, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Olha aí, a listinha de Paulo, nos açoites, porque Paulo foi açoitado. Paulo sofreu vários açoites. E açoite aí, a palavra plague, é golpe, pancada, ferida, aflição, assim vai. Nas prisões é fulak. Fulak pode ser dormir à noite em uma prisão, ser guardado por sentinelas, estar no lugar cativo como um prisioneiro. Nos tumultos, a catastasia, que é desordem, distúrbio, confusão. Nos trabalhos aí, interessante, os trabalhos não é um simples trabalho que a pessoa trabalha e recebe um dinheiro remunerado pelo trabalho. O substantivo masculino aí, copos é aborrecimento, é algo que está fazendo que causa aborrecimento a alguém, entendeu? Intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Então, nos trabalhos aí não é um simples trabalho. Trabalho aqui é um trabalho intenso que causa aborrecimento e fadiga. Nas vigílias aí, a grupínea, esse substantivo feminino, a grupínea também significa insônia.
além de vigília, insônia. Pode ser que Paulo passou a noite sem dormir por causa da insônia, preocupado com as coisas. E o jejum aí é nesteia. E o jejum aí, ele pode ser por dois motivos. O nesteia, esse substantivo, ele pode ser um jejum por voluntariedade, como exercício religioso, ou pode ser uma abstinência provocada por uma necessidade ou pobreza. Ou seja, a situação do momento fez com que essa pessoa ficasse o quê? Em jejum. Então, não sabemos. Mas se Paulo está enumerando aqui o que ele passou, muito provável o jejum aqui é um jejum obrigatório. Então, com certeza Paulo estava passando por muitas lutas. Na pureza, deixa eu ver quantos versículos nós temos aqui, 18, então eu vou até o versículo 10 aí, depois eu continuo. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecido, como se estivesse morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados e não mortos. E vamos lá aqui, na pureza, voltando aqui, na pureza aqui ele fala na castidade, na integridade de vida, no saber aqui é gnosis, conhecimento geral. Na longanimidade, a macrotúmia, paciência, tendo paciência, tolerância, constância, firmeza. Na bondade, que é o restotes, a bondade moral. No Espírito Santo, ou seja, na pessoa do Espírito Santo. No amor, que é o agape, e aqui é o amor não fingido, anopokripitos, ou seja, é um amor que sincero, é um amor sincero. Pode ser no amor sincero. Então ele colocou anopokritos, que é algo encoberto, né? Que é algo assim, está ali oculto. O anapokritos que apokritos é algo encoberto. Então aqui é não fingido, não coberto, não sincero. Na palavra da verdade, a palavra é logos, verdade é aletheia, aquilo que é verdadeiro. No poder de Deus, poder é dunamis, habilidade, força de Deus, pelas armas aí, hoplon, qualquer ferramenta ou implemento para preparar algo, armas usadas em guerra, um instrumento de guerra. Então ele é armas da justiça de Kaiosumi. Ele diz o seguinte: quer ofensivas, e a palavra quer ofensivas é dexios, fala mão direita. Então a ofensiva dá a ideia de que ele está na mão direita, ou seja, uma espada. Então a espada ela fica na mão direita para, geralmente, a não ser quem é destro, ou quem que é dexios, né, da mão direita, a não ser quem usa na mão esquerda. Mas o dexio aqui é aquele que usa algo na mão direita para defender. E quer defensiva, aí aristeros. Aristero é a esquerda. Então as armas da justiça, uma arma está na mão direita e a outra está na mão esquerda. Por isso que ele usou essas duas palavras gregas, dexios e aristeros. Então, ou seja, espada na mão direita e escudo na mão esquerda. E diz por honra e por desonra. Por honra aí é doxa, interessante. Por glória, doxa é glória.
opinião, estimativa, majestade, ou por desonra, a tínia aí é desgraça, ignomínia, vergonha, ou por infâmia, blasfemia, ou seja, condição de que alguém é difamado, quando alguém é difamado, ou por boa fama. Boa fama é o quê? Um bom relatório, um louvor, um elogio. Então ele estava disposto a tudo, ser honrado e desonrado. Por infâmia, ou seja, alguém que usou uma linguagem má e ele usou essa linguagem para divulgar a má fama de Paulo. Ou por boa fama, eufêmia, aí é o seguinte, trazer um bom relatório, fazer um elogio, como enganadores, planos aí, enganadores, a pessoa errante, itinerante, que leva alguém a pensar e agir erroneamente, e sendo verdadeiros, aí, aletes, alguém que ama a verdade. Deixa eu ver se dá para ir mais, eu vou até no ponto aí. Como desconhecidos e entretanto bem conhecido, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Interessante aí. Como desconhecido, ou seja, aqui como desconhecido, que não conhece, que não é conhecido, ou entretanto bem conhecido, epignosco, ou seja, tornar-se completamente conhecido, como se estivesse morrendo, apotenesco, aí fala da morte natural, estar sujeito ao sofrimento que leva à morte, e contudo eis que vivemos, zal, ele usou o verbo zal, vivendo como castigados. Castigados aí é paideu é a ideia de castigar alguém com palavras, corrigir com palavras, é ser purificados pela aflição de males e calamidades, é o paideu, porém não mortos, tanato. Ele diz entristecidos, lupel aí o verbo é magoado, ofendido, afligido, preocupado, receoso, assim, é um contraste. Entristecidos, mas sempre alegres. Rairo aí é estar regozijante, estar contente, estar bem, ter sucesso. Pobres, pitorros, realmente reduzido à pobreza, à mendicância, que pede esmola o pobre aqui, mas enriquecendo a muitos, ou seja, ploutizo na língua grega, esse verbo é tornar alguém rico, só que de riquezas espirituais. Há muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Interessante aí. Isso aí, Paulo aí, ele é a fidelidade, o devotamento e a fidelidade do ministério de Paulo. Interessante como Paulo expõe aí. Eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, que já deu 25 minutos. Então no próximo vídeo eu dou continuidade e encerro esse capítulo 6. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.